ela é uma verdade ensinada, crida e esperada desde o Antigo Testamento. Talvez alguém possa pensar assim: bem, essa é uma doutrina pós-ressurreição de Cristo. Nada disso. Ela não passou a ser desejada e ensinada só depois da ressurreição de Cristo. Em todo o Velho Testamento existe um clamor, existe uma esperança pela ressurreição do corpo. Por exemplo, existem dois personagens famosos do Antigo Testamento que se mostraram convictos, certos, de que a vida não parava na sepultura, de que eles iriam ressuscitar. Jó, diante de toda a sua dor, Jó, diante de todo o seu sofrimento, no momento da sua dor e do seu sofrimento, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Esse texto é famoso, todos nós conhecemos. Mas qual é o verso que vem logo depois? Jó diz assim: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, com o meu corpo ressurreto. Eu vejo e não vejo. O salmista, no Salmo 49, ele diz assim: Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O contexto em que essas palavras aqui foram ditas, tanto por Jó quanto pelo salmista, reforçam a ideia da ressurreição do corpo. Jó estava ali debilitado, doente. Diz a Bíblia que ainda vivo ele já exalava um cheiro intolerável. A sua pele se apegava aos ossos. Diz a Bíblia que a esperança que o homem da terra de Uz alimentava não era uma esperança de sobrevida. Vou viver mais alguns meses, vou viver mais alguns... Não era isso. A esperança de Jó era de ressurreição. Já o salmista, antes de mencionar a sua esperança de ressurreição, pode ler lá no Salmo 49, ele descreve, ele desenha o quadro de morte no qual ele se encontrava, e ele diz que a aparência dos que morrem se desfaz na sepultura. Ele diz que ele esperava na vida dele uma reviravolta estupenda. Ele diz que esperava que Deus iria arrancá-lo ou retirar a sua alma do poder do abismo. No outro poema, o mesmo salmista, ele descreve, ele confessa a sua alegria e a sua segurança, graças à certeza que ele tinha na doutrina de que o corpo iria ressuscitar. Lá no Salmo 16 ele diz: o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então você pega o Velho Testamento, antes da ressurreição de Cristo já existe um clamor do povo judeu, revelado a eles pelo próprio Deus, por ressurreição. Pela verdade de que a morte não tem a última palavra. Pela certeza de que a vida não acaba no túmulo. Aí vem Jesus, em vários momentos ele diz que vai ressuscitar, em vários momentos, como aquele ali com as irmãs de Lázaro, ele diz: e aquele que crer em mim, eu ressuscitarei. Aí depois de Jesus
Tanto Pedro em Jerusalém no dia de Pentecostes, como Paulo lá em Antioquia, na sua primeira viagem missionária, eles utilizam várias passagens bíblicas. E qual era a Bíblia que Pedro e Paulo utilizavam? O Velho Testamento, para se referirem à ressurreição. E tanto Pedro em Jerusalém como Paulo em Antioquia, eles se remetem a esse Salmo 16 para falar da ressurreição de Jesus. Talvez a passagem mais explícita do Antigo Testamento sobre a ressurreição do corpo seja Daniel 12, quando Daniel diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Falando depois através de Oséias, Deus diz o seguinte: eu os redimirei da sepultura, eu os resgatarei da morte. E aí Oséias vai falar aquela frase célebre que séculos depois vai ser usada e citada por Paulo, naquele arrazoado que Paulo utiliza para decretar o fim da morte em 1 Coríntios 15. Oséias diz assim: onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Outro texto do Velho Testamento que ilustra esse momento da ressurreição do corpo é aquela famosa visão que Ezequiel tem. A princípio, uma visão terrível, sinistra, porque aquele vale estava cheio de ossos secos. Mas diz a Bíblia que à medida que o profeta ia pregando, ia falando, aqueles ossos eles começavam a se mover, a se juntar, formando novos esqueletos. E depois que eles se juntavam e formavam um esqueleto, eles eram cobertos de tendões, de carne e de pele. Ou seja, aqueles corpos foram reconstruídos, mas continuavam sendo cadáveres, até que Deus veio e a alma, através do poder de Deus, veio sobre aqueles corpos, e todos eles receberam vida e se puseram de pé. E diante de Ezequiel, aquele vale de ossos secos transformou-se num exército de ex-mortos. Então, a esperança, o desejo pela ressurreição do corpo, ela não existe pós-ressurreição de Cristo. Em todo o Velho Testamento existe um clamor, existe uma esperança para que o nosso corpo, depois de morto, ele volte a viver. A ressurreição do corpo é uma verdade ensinada, crida e esperada desde o Antigo Testamento. Isso tem milênios. E hoje nós estamos aqui também crendo, divulgando, celebrando e agradecendo a Deus pela promessa da ressurreição. Com esse entendimento, nós vamos cantar novamente. Você pode ficar sentado, nós vamos cantar, agradecendo e adorando a Deus pela promessa da ressurreição do nosso corpo.
Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Se você observar, nesse capítulo aí fala ao relato da cura do paralítico de Betesda. E depois que Jesus cura esse homem, Jesus ele faz um discurso. E nesse discurso de Jesus ele fala sobre duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição figurada. Olha aí a partir do verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e olha o que diz agora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus aqui fala de uma ressurreição figurada. A segunda ressurreição é a ressurreição literal. Olha o que ele diz aí no verso 28 e 29. Não vos admireis disso. E ao contrário do que ele disse no verso anterior, nesse aqui ele diz que virá a hora. Antes ele disse que a hora já chegou, mas aqui ele diz que virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Até aí. Então Jesus explicou que a hora da primeira ressurreição já chegou. E a hora da segunda ressurreição está chegando. Ou seja, é o tempo que separa e diferencia uma ressurreição da outra. Ou seja, a primeira ressurreição ela está acontecendo e a segunda ressurreição está para acontecer. Enquanto uma pertence ao futuro, a outra pertence ao presente. Os mortos da primeira ressurreição, quem são eles? São os espiritualmente mortos. Eles estão separados de Deus, como Paulo vai dizer lá em Efésios 2:1, por causa dos seus pecados e transgressões. Isso mostra que essa ressurreição não tem nada a ver com o corpo, mas tem a ver com o quê? Com a alma que estava morta. E quando o pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo pela fé, essa alma que estava morta em delitos e pecados, ela ressuscita. Ela passa da morte, na linguagem bíblica, da morte para a vida eterna. Nem todos passarão pela primeira ressurreição, porque essa primeira ressurreição depende de graça de Deus, depende da fé que é dada por Deus, depende da aceitação individual da oferta da salvação. Por outro lado, todos os seres humanos passarão pela segunda ressurreição, tanto salvos como perdidos. E nesse texto de João 5, Jesus ele assume publicamente o compromisso de ressuscitar o nosso corpo. Se você olhar aí, dá uma olhada aí no próximo capítulo, ele vai fazer essa afirmação, ele vai assumir publicamente o compromisso de ressuscitar o nosso corpo 4 vezes. Olha o que diz aí o verso 39, uma parte do verso 39 ele diz: eu ressuscitarei no último dia. Depois no verso 40, eu ressuscitarei no último dia. Verso 44, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 54,
eu o ressuscitarei no último dia. Compromisso, uma promessa que Jesus nos fez. Numa outra ocasião, quando Jesus estava na casa de um fariseu, ele encoraja as pessoas que estavam ali, ele encoraja aquelas pessoas ao desprendimento pessoal em favor dos outros. Aquilo que a gente está pregando à noite. Aquela verdade de sermos solidários, generosos, de não nos apegarmos aos bens materiais, às coisas desse mundo. Então Jesus ali na casa daquele fariseu, para os ouvintes ali, ele encoraja esse despreendimento pessoal em favor dos outros, e ele garante que quem fizer isso será recompensado com a ressurreição dos justos. Você pode observar isso depois no livro de Lucas, capítulo 14. Quando Jesus se deparou com os saduceus, que era um daqueles grupos dos judeus, existiam os fariseus, os essênios, os zelotes, existiam os saduceus, que eram homens ricos, que faziam parte lá do sinédrio, gente influente politicamente, as pessoas que não acreditavam na ressurreição. Quando Jesus se depara com eles, primeiro Jesus os repreende dizendo o seguinte: olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois dessa advertência, Jesus os lembra das famosas palavras que o pai dele disse a Moisés junto ali da sarça ardente. Jesus vira para ele e diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E logo depois de Jesus lembrar essas palavras que o pai disse a Moisés, Jesus vira para os saduceus e diz assim: porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Isso quer dizer que aqueles 3 primeiros patriarcas, embora tenham falecido, eles estavam vivos, aguardando a ressurreição do corpo. Foi isso que Jesus quis ensinar para aqueles saduceus que não acreditavam na ressurreição do corpo. Por ocasião da morte de Lázaro, Jesus, ao se encontrar com a chorosa Marta, com Marta enlutada, triste, cheia de dor, ele vira para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não sei para você, mas para mim, de todos os eu sou de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta. De todos os eu sou de Jesus, esse aqui é o mais consolador do meu coração. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então perceba, em todo o Velho Testamento e em todo o Novo Testamento existe uma ênfase na ressurreição do corpo. Existe uma mensagem bíblica que prega e ensina o tempo todo que um dia nós iremos ressuscitar.
Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Em toda a Bíblia, ninguém escreveu mais sobre a ressurreição do corpo do que o apóstolo Paulo. O texto mais longo, o texto mais explícito, o texto mais encorajador sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos é de Paulo. Assim como o texto mais belo sobre o amor é 1 Coríntios 13, o texto mais belo sobre a fé é Hebreus 11, não existe nenhum texto que supere o que Paulo escreveu acerca da ressurreição do corpo, como 1 Coríntios 15. Ele começa de mansinho, vai falando devagarinho, usando alguns argumentos aqui e outro ali, e ele encerra o seu texto com um brado, onde ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Citando aquele texto lá de Oséias. Antes de dizer uma palavra sequer sobre a ressurreição dos mortos, Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Isso é óbvio, porque a ressurreição dos mortos depende da ressurreição de Cristo. E se você olhar aí e observar, do verso 1 ao verso 11, Paulo vai falar da morte, do sepultamento e da ressurreição ao terceiro dia, e vai falar também das principais ou das primeiras aparições de Jesus. E Paulo nos oferece uma informação muito importante que até ele escrever era desconhecida até então. Aliás, o primeiro texto bíblico que fala da ressurreição de Cristo é esse aí. Não são os evangelhos, mas é esse aí. Paulo escreveu esse texto antes dos 4 evangelistas escreverem os seus evangelhos. E aí no verso 6, Paulo diz que Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ninguém sabia disso até então. Depois Paulo vai dar o seu testemunho pessoal. Ele diz no verso 8: e depois de todos ele apareceu também a mim. Talvez uma referência àquele incidente lá na estrada de Damasco, 20 anos antes. Depois de mencionar fatos históricos e comprovados ligados à ressurreição, Paulo mostra que a ressurreição de Cristo ela está cimentada, colada, unida com a ressurreição dos mortos. Ou seja, se já é corrente pregar a primeira, já não é possível negar a segunda. Paulo diz: se derrubarmos um pilar, nós somos obrigados a derrubar o outro. Está tudo unido. Se você derruba um, você derruba o outro. Não se pode escolher uma das doutrinas como aceitável e a outra como inaceitável. Paulo vai dizer: a ressurreição de Cristo e a ressurreição do corpo são verdades e são doutrinas inseparáveis. São como 2 átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio na composição da água. Não tem como soltar um do outro. Por isso que ele vai dizer então no verso 13 aí assim: se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E Paulo diz: ó, você crê que Cristo ressuscitou? Você pode crer que você também há de ressuscitar. O que Paulo faz a seguir é uma lista de demolições a partir da seguinte expressão: se Cristo não ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, existe uma série de problemas. E aí Paulo então vai tratando e demolindo esses problemas. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, verso 14,
nem a pregação e nem a fé possui lógica e significado. Se Cristo não ressuscitou, ele vai dizer no verso 15: nós, os apóstolos, somos os maiores mentirosos, porque nós defendemos a verdade de que Jesus saiu do túmulo. Depois, no verso 17, ele diz: se Cristo não ressuscitou, não é apenas que a fé não tem significado, não tem lógica, não é apenas que nós somos mentirosos, mas é tolice acreditar em Deus, porque o mundo inteiro está perdido. Se Cristo não ressuscitou, ele vai dizer no fim do seu argumento: os crentes são as pessoas mais infelizes desse mundo. Essa argumentação do apóstolo tem por finalidade mostrar o tamanho da tragédia. Essa argumentação dele visa mostrar a quantidade de escombros decorrentes da possibilidade de Jesus não ter ressuscitado.